Nesse ano de 2024, a gente precisa lembrar os 30 anos de um dos capítulos mais infames e trágicos da história da humanidade. A última grande tragédia do século XX, que foi o genocídio no Ruanda. Entre abril e julho de 1994, 800 mil pessoas foram assassinadas numa perseguição étnica sem precedentes por causa da velocidade com a qual ela aconteceu. 800 mil pessoas foram mortas em 100 dias. A grande maioria da etnia Tutsi, que foram mortos em missões de assassinatos diários promovidas pela maioria Hutu. Por que isso aconteceu? Como a situação chegou nesse ponto? Como tanta gente foi morta em tão pouco tempo, sem ninguém fazer nada para impedir? Por que a comunidade internacional demorou tanto para intervir? Essas são perguntas que a história vem respondendo ao longo das 3 últimas décadas. Mas eu quero aproveitar a marca desses 30 anos para dividir com vocês alguns dos livros que foram publicados aqui no Brasil e que me ajudaram e continuam me ajudando a entender o contexto e as consequências do genocídio no Ruanda. Meu primeiro contato com as mortes que estavam acontecendo no Ruanda foi pelos jornais brasileiros, lá atrás, em 1994. Em abril, quando o genocídio começou, a gente não tinha quase nenhuma informação por aqui no Brasil. As pautas sobre África que apareciam nos jornais eram sobre as eleições na África do Sul, que iam acontecer em maio. E, e foram as primeiras eleições nas quais todos os negros sul-africanos teriam direito a voto. Foi a eleição, inclusive, que o Mandela venceu e jogou a pá de cal, finalmente, no regime do apartheid. O meu primeiro contato com o genocídio no Ruanda foi através desse livro aqui, ó, do jornalista estadunidense Philip Gurevitch, que escreveu esse livro aqui, ó. Gostaríamos de informá-lo de que amanhã seremos mortos com nossas famílias. Esse livro foi lançado nos Estados Unidos em 1998 e aqui no Brasil no ano 2000. É fruto de um incômodo gigantesco do Gurevitch. Ele queria entender o que levou amigos de infância a matarem uns aos outros, vizinhos se assassinarem, etc. e tal. Ele queria investigar que loucura coletiva foi essa que levou ao assassinato de 800 mil pessoas, a maioria delas da etnia Tutsi e alguns Hutus moderados também. Essa aqui é a melhor porta de entrada para entender o Ruanda, as relações milenares entre a maioria Hutu, a minoria Tutsi e um pequeno percentual étnico ali da região que são os Twa, né? E o Gurevitch foi para Ruanda para tentar compreender. E ele tenta explicar isso para a gente, explicar o que foi que ele entendeu enquanto estava lá, né? Esse livro foi lançado pela Companhia das Letras aqui no Brasil. Assim como esse outro livro aqui, Uma Temporada de Facões, do jornalista também, né, um jornalista francês, nascido no Madagascar, e que se especializou na análise da Guerra da Bósnia e no genocídio do Ruanda, que é o Jean Hatzfeld, né? Esse aqui, Temporada de Facões, foi publicado originalmente em 2023 e é o segundo livro de uma pentalogia, ou seja, 5 livros, que tentam explicar como e por que o genocídio aconteceu. Esse é o único livro dele publicado no Brasil, e foi publicado aqui em 2005, né? Nesse aqui, especificamente, no Temporada de Facões, o Hatzfeld, ele vai entrevistar dezenas de pessoas que participaram dos extermínios. Ele queria saber como uma pessoa comum era convencida a participar dessa matança que durou 100 dias e assassinou 800 mil pessoas. Pessoas que foram mortas principalmente com facões, por isso o Temporada de Facões, né? O que significa você matar alguém com um facão, você precisa estar muito próximo da vítima, né? Esse é um detalhe que faz o nosso entendimento sobre o genocídio ainda mais cruel, né?
800 mil pessoas mortas em 100 dias significa 8 mil pessoas por dia, ou mais de 330 pessoas por hora, ou 5 pessoas mortas por minuto. Quem fez esse cálculo foi o Gurevich, mas quem fez as entrevistas para conversar, para saber quais foram as motivações e de que maneira os perpetradores foram convencidos a sair matando tanta gente, foi o Hatzfeld, né? No mesmo estilo jornalismo literário, a gente tem esse outro livro aqui, cuja capa não tem indicação nenhuma, né? Interessante essa capa aqui, né? É belíssima, mas não tem indicação nem de nome nem do autor. O nome e o autor estão aqui atrás. É do jornalista polonês, o Tocman. Esse livro aqui foi lançado em 2019 aqui no Brasil pela editora Aené, e o Tocman foi ao Ruanda quando o genocídio completou 15 anos. Ele foi movido também pelo mesmo incômodo que levou o Gurevich e o Hatzfeld até lá, para tentar entender, né, tentar explicar o inexplicável, né? Ele também entrevistou pessoas, dividiu, e depois de entrevistar várias pessoas lá, ele dividiu o entendimento com a gente, com os leitores, né? No melhor estilo New Journalism, né? À la Gay Talese, Truman Capote, Tom Wolfe, Norman Mailer e etc, 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 né? A gente tem uma representante brasileira também nessa seara, né? Esse outro livro aqui, ó, escrito pela jornalista Andrea Terzariol Couto, né? O País das Mil Colinas. Ela também foi movida pelo mesmo espanto, a mesma curiosidade a respeito do genocídio que fez, né, Hatzfeld, Tocman e o Gurevich irem para o Ruanda, né? Ela faz aqui um apanhado histórico da região, onde hoje estão tanto o Ruanda quanto o Burundi, que eu não mostrei para vocês no mapa, mas eles estão aqui, são dois pequenos países na África Oriental, né? E ela vem seguindo a narrativa histórica até as questões geopolíticas envolvendo, inclusive, os governos do Ruanda e do Congo nos anos e nessas décadas pós-genocídio, né? Até mais ou menos a década de 2010, porque ela traz o relato dela até o início da década de 2010, falando sobre os desafios do governo do Ruanda em tentar superar uma ferida que é tão profunda. O livro, né, da Andrea saiu aqui em 2013 pela editora Apres. Esse outro aqui é o relato de uma Tutsi sobrevivente, Immaculée Ilibagiza, né, um depoimento que ela deu para o jornalista estadunidense Steve Irwin. Em 1994, quando aconteceu o genocídio, ela tinha 22 anos e ela se refugiou num banheiro de uma casa de um pastor Hutu com outras 7 mulheres. Durante os 3 meses em que o genocídio estava acontecendo, ela e outras 7 mulheres ficaram abrigadas num banheiro mínimo, pequenininho. As gangues Hutus visitavam regularmente a casa do pastor, pelo menos umas 4 vezes, né? E ela diz aqui no livro que foi por um milagre que elas não foram descobertas, né? Esse livro depoimento conta justamente esse período de desconforto, de desespero, de tortura psicológica pela qual ela e as outras 6 mulheres tiveram que passar, obrigadas a ficar espremidas umas contra as outras num espaço mínimo, né, até elas conseguirem fugir e se darem conta do que tinha acontecido no país todo. Esse livro aqui foi lançado no Brasil em 2008 pela Fontanar Editora, né? Continuando os relatos pessoais, aqui a gente tem 3 livros que acabam de ser editados, reeditados pela editora Nós, né? E que podem ser comprados juntos numa caixinha batizada de Trilogia do Genocídio do Ruanda. São 3 dos livros da escritora Scholastique Mukasonga, né? E o genocídio está presente nos 3 de formas bem distintas, né? A Mulher de Pés Descalços é uma homenagem à mãe dela, que foi morta durante o genocídio de 94, junto com a maioria da família dela, né? E são as memórias que ela compartilhou com a mãe. E ela vai dividindo com a gente algumas situações
em que o governo vai alimentando o ódio entre as etnias, entre os Hutus e os Tutsis, a partir da radicalização, da polarização, utilizando os meios de comunicação, né? E esse é um assunto que vai ser retomado no Nossa Senhora do Nilo, que fala sobre a experiência da própria Mukasonga no ensino médio, numa escola em que ela era uma das poucas alunas Tutsi, entre dezenas de estudantes Hutus, sofrendo bullying e todas as formas de preconceito diariamente, enquanto o ódio era alimentado pelo governo com a conivência dos representantes franceses que administravam a escola. Em 1974, acontece uma das mais sangrentas perseguições aos Tutsis. Não é o genocídio ainda, o genocídio só vai acontecer daqui a 20 anos, em 94. Mas essa é uma matança pré-genocídio. E é aí que a Mukasonga precisa se esconder, fugir da escola, voltar para a aldeia dela, e de lá ela vai partir para o Burundi, aqui embaixo, ao sul do Ruanda, né? E ela vai fugir e vai terminar os estudos dela lá. E de lá ela vai partir para a França para fazer a universidade, cursar a universidade. E é na França que ela vai acompanhar, estarrecida e amedrontada, as notícias sobre o genocídio. Essa é a parte mais pesada que está aqui nesse outro livro, Baratas. Dos três, é o que mais tenta explicar como a polarização, o desrespeito, a desumanização dos Tutsis levou a essas ondas de linchamento moral e perseguições que só foram se acirrando até o desastre que foi o genocídio. Os testemunhos da Scholastic são chocantes, né? É estatisticamente impossível que uma família Tutsi não tenha perdido ao menos um integrante morto durante o genocídio. A força dos relatos da Scholastic e da Immaculée são impressionantes porque são narrativas em primeira pessoa, né? A Immaculée durante o genocídio e a Scholastic, né, tentando recuperar informações da família enquanto o genocídio estava acontecendo, né? Esse outro livro aqui, Murabi, o livro das ossadas, foi escrito pelo autor senegalês Boubacar Boris Diop. É fruto de uma residência que ele fez, bancada pelo governo do Ruanda, em 1998. Vários escritores africanos foram levados para a capital do país, Kigali, 4 anos depois do genocídio. O objetivo era que eles ouvissem histórias dos sobreviventes, que eles fossem até os locais onde os maiores massacres aconteceram, e eles usassem esse manancial de informações, de sensibilidades e de histórias para perpetuar a memória do que aconteceu, cada um imprimindo um olhar pessoal e de fora sobre o que aconteceu no Ruanda. O livro do Boris Diop foi o mais bem-sucedido e impactante desse projeto, e é justamente esse aqui que foi lançado no Brasil com um super capricho, né, pela editora Carambaia, em 2021. Esse outro livro aqui, ele não é exclusivamente sobre o genocídio ruandês. São algumas das impressões da escritora estadunidense Alice Walker sobre o que ela viu e o que ela sentiu numa viagem que ela fez em 2006 para o Congo, para a República Democrática do Congo e para o Ruanda, né? A Alice Walker é a autora de A Cor Púrpura. E aqui, nesse livro aqui, Rompendo o Silêncio, uma poeta diante do horror em Ruanda, no Congo Oriental e na Palestina / Israel. Aqui, ela divide com a gente o que ela ainda conseguiu sentir latente nessas regiões que ela visitou, em especial no Ruanda. Por último, eu queria falar desse livro aqui. Mas, na verdade, eu quero lamentar que esse livro aqui nunca tenha sido publicado no Brasil. Shake Hands with the Devil, Apertando a Mão do Diabo,
é o relato do tenente-coronel Romeu Dallaire, que era o líder da tropa da ONU no Ruanda, em Kigali, durante o genocídio. Ele chegou meses antes, ainda no final de 1993, e ele já tinha identificado os sinais de que uma tragédia estava para acontecer. Tentou de todas as formas, agora como mediador, né, evitar uma catástrofe maior. Mas apesar dele mandar relatórios todos os dias, apesar de ele mandar esses relatórios diários, pedindo uma ampliação do mandato, né, e do contingente de pessoas que estavam lá nessa missão, que era uma missão de peacekeeping da ONU em Kigali, mesmo assim, o Conselho de Segurança, liderado na época pelos Estados Unidos e pela França, diminuiu o número de soldados em vez de aumentar, semanas antes do genocídio começar. O Dallaire foi um sujeito profundamente impactado pelo genocídio. E ele diz aqui nesse livro, com todas as letras, que não pôde salvar mais gente porque a burocracia política não deixou. Esse livro aqui é um relato de como a comunidade internacional não levou a sério a análise dele sobre a situação e demorou muito, muito tempo para agir, porque não entendia o que estava acontecendo lá. E pior do que isso, tinha medo de intervir. Medo porque, a gente precisa lembrar, né, um ano antes, em 1993, os estadunidenses foram derrotados e escorraçados da Somália, quando eles tentaram resolver o problema lá, como se eles fossem xerifes do Velho Oeste, né? Esses bastidores políticos estão aqui no livro do Dallaire. E os Estados Unidos foram um dos mais reticentes a apoiarem a ampliação de uma ação dos capacetes azuis no Ruanda, porque os estadunidenses tinham sido derrotados no que para os somálios era a Batalha de Mogadíscio, e para os estadunidenses passou a ser chamado de Falcão Negro em Perigo, Black Hawk Down, que é o título de um livro e de um filme do Ridley Scott, né? É uma pena que, passados 30 anos do genocídio, a gente ainda não tenha esse livro aqui, o Shake Hands with the Devil, traduzido para o português. Bom, essa é a minha lista. Se eu tiver esquecido algum livro, ou se eu não tiver citado algum livro que vocês achem importante, então vocês comentem aqui para me dizer o que eu deixei de fora e se deixei algum livro de fora. Até a próxima.